Olá pessoal, eu escolhi um cantinho da minha casa, um cantinho aqui da varanda, para conversar com vocês pelos próximos 20, 30 minutos, porque é uma conversa um pouco íntima, um pedaço da minha vida que representa quase que toda a minha vida. Eu quero contar isso para vocês. Eu me chamo Arlen, eu moro aqui em Boituva, eu sou pastor, eu tenho 61 anos, eu sou casado com Laila há 41 anos. Nossos filhos todos estão já criados. Eu nasci em Belo Horizonte, sou filho de uma família de classe média. Eu fui um filho bem criado, fui um filho amado, fui um filho aceito, fui um filho acolhido. Enfrentei as dificuldades que toda criança brasileira, adolescente brasileiro enfrenta, né? Às vezes o lar com períodos um pouco estremecidos, problema no casamento dos pais, mas eles superaram tudo isso. E o meu pai trabalhava muito, minha mãe sempre cuidando bem da gente. Então eu cresci num ambiente razoavelmente saudável. Na escola, na minha experiência de construção das amizades na escola, dos 12 aos 15 anos eu tive uma experiência com drogas. Na minha opinião, na época e depois, por algum tempo, era só curiosidade e aquilo ia passar bem rápido. Mas eu percebi que houve um despertar da minha mente para atalhos que levavam a prazer. Então, quando a minha mente foi acordada para um atalho que me levou a um prazer, ela correspondeu àquilo, né? Então, eu experimentei várias situações da minha vida depois disso, porque eu experimentei drogas, usei por um tempo e depois parei, né? Aos 16 anos, 17 anos eu interrompi. E depois eu fui estudar, e eu conheci uma garota, me apaixonei, e aí fiquei noivo, me casei, tivemos os 2 primeiros filhos, e comecei a construir a minha vida profissional. E esse foi um tempo que eu achei que isso tinha ficado para trás, era a página virada. Mas como eu disse, essa inclinação, essa correspondência da minha mente era uma doença, era uma inclinação que eu não conhecia. E hoje eu sei que é a dependência química. O cérebro do dependente químico, ele reage diferente de um cérebro normal, né? O João lá, o Manuel usa, experimenta, mas passa. Aquilo foi só uma experiência mesmo química, né? Não houve nenhum lapso, nenhuma carência que a droga preenchesse, não houve nenhuma dor que a droga significasse alguma anestesia, mas comigo foi isso. Comigo a droga, ela ocupou um espaço, eu não sei porque aquele espaço estava lá na minha vida. Ela anestesiou uma dor que eu não sei porque aquela dor existia, aquela dor psíquica, né? Não é uma dor física, uma dor psíquica. E aquele bem-estar foi gravado imediatamente pelas minhas memórias. E mais tarde, depois de casado já, a minha mente, em diversas ocasiões, me lembrava daquele bem-estar, daquela experiência, do ponto de vista químico e clínico, para mim, bem-sucedida. Eu não tinha conhecimento, nem um conhecimento raso sobre danos para uma vida familiar. Eu conhecia pessoas que não tinham tido uma boa experiência com drogas, mas conhecia outras que aquilo tinha passado e tudo mais. E eu comecei, às vezes, recorrer a uma experiência química novamente, nos meus momentos assim de dor psíquica, né? Nos meus momentos de solidão, nos momentos em que eu queria um prazer rápido, digamos assim. Nos meus momentos de pressão, né? Ou de opção mesmo de prazer, né? De lazer mental, de prazer. Só que, como o meu cérebro reagia diferente à droga, eu logo me tornei um dependente da cocaína. E por algum tempo, por causa de alguma estrutura social, de conexões, de família, de casamento, de filhos, por um tempo foi possível manter no anonimato e controlar aquilo. Mas não demorou muito para a minha vida ser engolida pela dependência química através da cocaína, da experiência com a cocaína. E aí quando eu digo vida, eu digo finanças, eu digo a possibilidade da carreira profissional, a estabilidade, os papéis, né? Começou a ficar muito difícil cumprir
o meu papel de pai, de marido, e aí virou uma bagunça generalizada. Eu simplesmente perdi o controle. Tentei recuperar esse controle várias vezes. Quando eu conversei com a minha esposa, expliquei para ela o que estava acontecendo. Assim como na primeira experiência eu conversei com meus pais e foi possível superar aquilo na adolescência, mas era só maconha e um pouquinho de experiência com cocaína foi mais leve. Mas já como adulto, a minha experiência com cocaína ela foi mais profunda. Aí tentei com alguns atendimentos médicos, né? Tentei conversando com alguns amigos, tentei evitando algumas situações, tentei mudando de cidade, mudando de ambiente, mas eu não rompia totalmente, né, com o uso. Sempre recorria, sempre voltava. Até que aquilo entrou no automático na minha vida. Aí eu percebi que eu precisava de uma ajuda profissional através, talvez, de um tratamento um enfrentamento maior daquilo. Foi quando eu comecei um período de internações. Bom, paralelamente a tudo isso, a minha vida com família, com filhos, com esposa, com trabalho, com finanças, com lar, comigo mesmo, ela estava acontecendo. Mas esse problema com as drogas começou a afetar diretamente tudo isso. E começou a diminuir a minha capacidade de ter autonomia com as coisas. Ter autonomia com dinheiro, quer dizer, todo o dinheiro era para o uso de drogas. Autonomia do meu tempo, todo o meu tempo era para o consumo de drogas. Então, todas as áreas da minha vida começaram a deteriorar, né? Você não dá tempo, você não supre, você não dá presença, não existe nenhuma pedagogia de relacionamento. Então as coisas vão morrendo ao seu redor, né? A conexão com os filhos, com a esposa, com a vida, com o trabalho. E foram alguns anos em que eu fui vendo essas coisas se perderem, se derretendo e se destruindo. Enquanto isso, eu ia fazendo as minhas tentativas. As coisas que as pessoas me falavam, me indicavam, e as que eu descobria por mim mesmo, clínicas, lugares, remédios, tratamentos, ambientes. Eu não sei porquê. Eu não sei qual é o grau de culpa que eu tenho pelo esforço que talvez eu não tenha feito, né? O esforço necessário, digamos assim. Eu sei que eu quis muitas vezes, eu tentei muitas vezes, eu me esforcei muitas vezes. E eu consegui por algum tempo muitas vezes, mas sempre terminava no uso, sempre terminava numa recaída. E é muito triste porque a consequência de um erro sozinho é uma dor solitária, é um dano solitário. Mas a consequência de uma recaída, um problema de drogas e droga pesado que implica em você gastar sua vida, seu tempo, seu dinheiro todo com isso, afeta muita gente que está ao seu lado quando você está casado, quando você tem filhos, quando você tem responsabilidade, quando você tem compromisso, tem papéis, você cumpre vários papéis. E é muito triste quando essas recaídas, foi muito triste quando acontecia, porque era uma frustração generalizada. A minha esposa, que alimentava a esperança, meus filhos, que já começavam a entender na sua adolescência que alimentava alguma esperança, meus sogros, meus pais, pessoas que tinham conexão comigo, amigos, pessoas que tinham algum afeto, pessoas que se preocupavam, pessoas que tinham um caminho de amizade comigo, essas pessoas se frustravam, sofriam junto comigo, né? E esse ambiente de frustração e de dor acaba afastando as pessoas. Mas tem algumas que permanecem, porque o vínculo é maior, o afeto é maior, o vínculo é mais forte, é mais profundo, é mais enraizado. Filhos, esposa, né? No meu caso, os meus sogros, que caminharam muito tempo comigo, meus pais caminharam por algum tempo, e alguns amigos, mas aí vão ficando pelo caminho. Foram 22 internações, eu me internei, mais de 20 vezes eu me internei. Não sei exatamente 22 ou mais um pouco, mas foram muitas internações, muitos lugares. Tempos de permanência diferentes, 1 mês, 2 meses, 15 dias, 6 meses, 7 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses. E eu sempre voltava. Algum tempo depois eu voltava.
poucas, talvez 2 ou 3 dessas internações, eu consegui ficar 1 ano sem usar. Mas assim, sob efeito pesado de medicação, uma intervenção medicamentosa muito pesada. Foi muito sofrimento as vezes que eu tentei através de clínicas psiquiátricas, porque a única forma de desligar a minha compulsão, de controlar a minha abstinência, de controlar a minha ansiedade pelo uso, o nível, a gravidade da manifestação, da vontade de usar era tão forte, mas tão forte da minha vida, principalmente a cocaína, que eu tinha que tomar doses cavalares de medicações que pudessem me desligar, né? Então eu passei muito tempo impregnado sob efeito dessas medicações. Houve alguns tratamentos que foram muito severos, né, que até hoje eu não entendi, lugares onde eu fiquei amarrado em porões de clínicas, lugares onde eu tomei choques, lugares onde eu fiquei completamente insano. As doses, a intervenção medicamentosa foi muito exagerada a ponto de tirar minha sanidade, de eu não lembrar de pessoas, não reconhecer minha esposa, não reconhecer ninguém, de eu não ter capacidade, né? Porque essas medicações, elas não são precisas, né? Elas não vão lá num lugar do cérebro e ali elas tocam e elas eliminam a ansiedade, a fissura, né? A abstinência, a compulsão só pela cocaína. Não, elas desligam tudo. Então, você não tem mais força, não tem mais motivação e não tem mais energia para nada. Seu cérebro fica com a capacidade com uma bateria de celular com 10%, né? Fraca. Eu vivi um período longo nessa condição. Isso foi muito triste. Isso atrasou a vida da minha esposa, dos meus filhos. Isso magoou, machucou. Isso desesperançou, isso envergonhou, humilhou, isolou. E depois de tantos anos envolvido com problemas de drogas, meus filhos já crescendo, eu perdendo completamente a minha capacidade de influenciar, cuidar, acolher, prover, tudo ao meu redor, eu tomei uma decisão na minha vida, que aquilo não podia continuar. Ou eu resolvia, ou eu me matava, ou eu sumia. Eu escolhi a terceira, escolhi sumir. Então, num dia, eu deixei a minha casa e, sem falar para ninguém para onde eu ia, eu fui para as ruas. Eu fui como um andarilho, viver a minha miséria sozinho, viver a minha tragédia sozinho. E posso dizer a vocês que aí foi tragédia mesmo, porque foi o momento que eu conheci o crack, né? que eu me entreguei ao crack. Eu já tinha usado algumas vezes, mas esse foi o momento que eu me entreguei de verdade ao crack, nas ruas de São Paulo. Eu vivi uma temporada nas ruas de Belo Horizonte, como andarilho, nas ruas de São Paulo, e isso foi mais de 7 anos da minha vida, sumido da vida dos meus filhos, da vida da minha esposa. Eles já queriam seguir a vida deles, eles já sentiam e viam e percebiam que não tinha futuro, não tinha como contar comigo, eu não podia fazer nada do jeito que eu estava. Aliás, eu estava fazendo muito mal para eles, para minha esposa e para os meus filhos, principalmente, porque era quem, no limite de tudo, tinha que ficar comigo. As outras pessoas mais na periferia. E elas, um dia ou outro, ou à noite, elas voltavam para suas casas, né? Davam assistência, estavam conosco, tentavam nos motivar, tentavam ajudar. Mas os filhos e a esposa não, era o tempo todo. Então, um problema que não se resolve, o tempo todo é o mesmo problema, uma página que não vira, um capítulo que não se encerra, é muito cruel, muito doloroso na vida de qualquer pessoa. As pessoas são preparadas, eu costumo dizer que a gente é preparado para enfrentar 1000 problemas, né, por muito tempo, mas a gente não é muito preparado para enfrentar o mesmo problema por muito tempo. É muito ruim, desorganiza, a gente fica sem esperança, né? A gente perde o vigor, perde energia, perde a vontade de fazer as coisas, né? Perde o prazer pela vida. E foi por isso que eu fui embora, né? Eu achava que eu ia morrer muito rápido,
ou por uma overdose, pelo uso de drogas, ou por bandidos, ou pela polícia nas ruas, por causa da minha vulnerabilidade, minha falta de capacidade para viver aquilo que eu não tinha sido preparado para viver, como um mendigo nas ruas de São Paulo. E lá foi assim mesmo. Eu mendiguei por 7 anos. Períodos em que eu tentei trabalhar, fazer alguma coisa nas ruas, e eu tinha uma carroça, e eu tentava reciclar, e às vezes tentava trabalhar numa obra, alguma coisinha, mas eu não conseguia, porque o nível de compulsão, de abstinência era muito forte. Então qualquer dinheiro que eu conseguia, logo eu sumia, eu ia para a Cracolândia. Conhecendo a Cracolândia em São Paulo, depois de viver muitos perigos em muitos bairros de São Paulo, principalmente na Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo, aquela região da Vila Zate, ali em São Paulo, Morro Grande, eu vivi, enfim, em vários lugares ali, muito perigosos, e eu, achando que a minha vida corria perigo todos os dias, eu vi na Cracolândia de São Paulo, como tinha muita gente, e eu achava que aquela gente toda se protegia. Eu fiquei por ali alguns anos. Mas eu vi que não. Era um lugar onde todo dia as pessoas morriam, ou de overdose, ou por alguém. Então, quase todos os dias, o IML encostava a viatura para recolher algum corpo de lá. Eu vi muitos morrerem, muitos tombarem, ali muito próximos, né? Pelo ódio dos comerciantes, pelos skinheads que atacavam as pessoas, que com violência incendiavam moradores de rua. Assim, eu escapei da morte sob vários aspectos dela, né? Eu conheci vários aspectos da morte em que eu escapei. E aí, depois desse tempo da Cracolândia, eu, tendo já uma memória muito fraca do que eu tinha deixado para trás, né? Meus arquivos estavam completamente fechados com relação ao que eu tinha deixado para trás, então eu comecei a vagar, perambular, saí da Cracolândia e fui adoecendo. Aí o tempo de rua, o tempo de desidratação, sem comida, não dormindo direito, não me hidratando, muita crack, muita droga, isso foi me definhando, foi me deteriorando, e foi um tempo que eu me adoeci. Então eu por quase 2 anos eu vivi doente nas ruas de São Paulo, né? Sem saber o que eu tinha, mas apagando aos poucos. Eu sabia que a qualquer momento eu ia morrer. Mas depois de ter vivido tudo isso, de não ter tido mais esperança para voltar, né? De não achar mais a porta, porque assim, tem atitudes que a gente toma, tem decisões que a gente toma, tem escolhas que a gente faz, que é como se a gente fechasse uma porta atrás da gente, é como se a gente fizesse um muro nas aberturas da vida e lacrasse as aberturas da vida. E a gente entra num labirinto onde não tem mais porta. Não tem mais, você não sabe mais como sair. Você até, em alguns desses becos, você caminha na perspectiva e na esperança de encontrar uma saída. Mas não tem mais, você sabe que você selou todas as portas. Todas elas estão fechadas. Todas elas estão fechadas. E eu percebi que não adiantava eu esperar que alguém viesse bater a porta da minha vida para me mostrar um caminho. Para dizer para mim, olha, se você entrar por aquela porta, esse é o caminho que vai te levar de volta às pessoas que você ama, à sua liberdade, à sua saúde, à sua vida, vai fazer você voltar a viver. Eu não tinha mais essa expectativa. Eu me lembro que era uma madrugada, num viaduto, no centro de São Paulo, quando eu estava jogado naquele viaduto. Eu estava muito mal, eu tinha sido atropelado nas ruas, eu estava ainda medicado, com algumas suturas pelo corpo, com alguns lugares inflamados, infeccionados, eu estava muito mal. E naquela madrugada, uma senhora, uma jovem senhora, com muita compaixão no seu coração, ela começou a conversar comigo. Mesmo naquele ambiente escuro do viaduto, ela teve coragem de parar para trocar algumas palavras comigo. E foram algumas palavras de compaixão, de sinto muito, do desejo no coração dela de que eu tivesse uma oportunidade, né? De que eu escapasse daquele momento de morte que eu estava vivendo.
Uma das frases que aquela mulher disse para mim foi: pede para Deus, porque Deus é bom, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar se você quiser. Eu me lembro de uma frase, de uma conversa que Jesus teve com muita gente, espalhada, ouvindo ele, sentados, todos ouvindo ele. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixá-lo entrar, ele prometia que ele ia entrar, ia sentar, ia comer, ceiar, ou seja, ele ia ter uma comunhão, uma proximidade, uma presença com aquela pessoa que abrisse a porta, de tal forma que ela ia encontrar uma saída. Porque logo em outra oportunidade ele diz: eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. E não existe um registro de que Jesus tenha sido um caminho mau, um caminho que levou alguém a uma perdição. Sempre os registros, os testemunhos na Bíblia e fora dela, de pessoas que tiveram encontros, que abriram essa porta e deixaram Jesus entrar, eles foram conduzidos ao caminho de liberdade, um caminho de vida, um caminho de verdade, um caminho de superação. Então, naquele momento, agora eu compreendo, mas naquele momento foi como se aquela mulher dissesse para mim: tem alguém do lado de fora batendo na porta do seu coração, da sua vida. Você pode não estar ouvindo, mas alguém está batendo na porta. Abre, você precisa abrir, você precisa dar essa oportunidade. Ninguém mais vai bater. Tem um momento da vida da gente que ninguém mais bate a porta do nosso coração. Ninguém mais vai bater, porque ninguém pode te ajudar. São coisas internas, são coisas suas, são prisões suas. São desafios nossos mesmo. E naquela madrugada eu resolvi, mesmo sem escutar essa batida no meu coração, confiando no que aquela mulher disse, eu resolvi abrir a porta do meu coração. Eu convidei Jesus para entrar, para falar comigo, para ficar comigo, para me acolher, para viver aquela vulnerabilidade comigo. Alguns dias depois disso, sem eu saber para onde eu ia, o que eu ia fazer, numa rotatória, num gramado jogado, já num outro lugar próximo dali, alguém me viu e me reconheceu. Avisou para uma das minhas filhas. E essa minha filha começou a me buscar. E ela começou a gastar o tempo dela tentando me achar. Bom, aquele momento em que eu abri a porta do meu coração, em que eu deixei Jesus entrar no meu coração, Ele me conduziu até aquele lugar. Ele me conduziu até a minha filha. Ele foi me conduzindo a partir dali a pessoas que podiam ir caminhando comigo até a próxima porta. E eu fui conhecendo uma porta, outra porta, outra porta. A minha filha me acolheu, me tirou das ruas. Depois eu conheci um projeto da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é a Cristolândia, e eu fui internado lá, no centro de São Paulo, e eu vivi ali alguns meses, e ali eu fui conhecendo várias pessoas que me mostraram várias portas. E essas portas foram se abrindo aos poucos, e eu fui podendo respirar um pouco, né? Você fica num ambiente fechado da vida, você fica sufocado, intoxicado. E às vezes você precisa de um ar, você precisa respirar. E essas portas, esses dias sem drogas, esses meses sem drogas, essa entrega minha ao arrependimento, essa minha entrega a novas escolhas, a entender que eu tive de verdade uma oportunidade. E que o Cristo que tinha entrado no meu coração estava me dando essa oportunidade. Cujos braços eram as pessoas que ele iam colocando na minha vida. Porque agora, dentro de mim, ele podia me guiar, me dirigir para as pessoas certas, para os lugares certos, para o caminho certo. E dentro de mim, dentro do meu coração, ele podia me fortalecer. Ele podia me dar força logo pela manhã, força à tarde, força à noite, força para aquele dia. Ele podia me mostrar a companhia dele para os momentos de solidão, para os momentos em que eu não achava mais que tinha capacidade, que eu não ia conseguir mais. Eu podia sentir que alguém, agora, dentro de mim, estava passando aqueles momentos junto comigo.
E se eu tive uma oportunidade dada por Jesus, eu não queria mais decepcioná-lo. Eu resolvi apostar para saber até onde ele ia me levar. Onde ele ia me levar. Com quem eu ia me encontrar. O que ia acontecer com a minha vida. O que me esperava no futuro. Só ele poderia me levar. Eu acreditei nisso. Entreguei minha vida completamente naquele lugar onde pessoas, missionários, irmãos, amigos, pessoas foram se aproximando e cada um me ajudando um pouco com alguma coisa. Aí veio a parte mais bonita, porque Jesus me levou de volta até a minha família. Primeiro até a minha filha, a minha esposa, que eu já estava há muitos anos sumido, nós já estávamos até divorciados. Aí nós casamos novamente, começamos a reconstruir com o material que nós tínhamos no nosso coração, o amor, a paixão, e a gente começou, tijolo por tijolo, reconstruir nossas paredes. Até que a nossa casa do amor ficou pronta. Até que nós conseguimos nos abrigar, proteger a nossa paixão, proteger o nosso amor, agora com escolhas certas da minha parte. Eu podia cuidar dela, eu podia prover, eu podia ajudar, eu podia trabalhar, eu podia conversar, eu podia ser companhia, e ela podia confiar, ela podia ter esperança. Depois esse Cristo que entrou, que bateu na porta do meu coração e que eu abri, que entrou, também me levou para os meus filhos, todos. Todas as reconexões foram refeitas para os meus filhos. Eu quero pedir desculpa por alguns barulhos que passam aqui no portão de casa, mas eu estou aqui na minha varanda, nesse momento íntimo com vocês. E além da minha família, esse Jesus também foi me levando para surpresas do futuro. E eu comecei a me inspirar com tudo aquilo. E vi que aquela não era a minha história, é uma história escrita por ele. Era uma história de amor, de compaixão, que ele escreveu com os apóstolos, com os discípulos, com tanta gente, com todos que o procuravam. Agora ele estava escrevendo comigo, com aquela pessoa fraca, com aquela pessoa desistida, com aquela pessoa que fez escolhas ruins. Agora ele estava compartilhando comigo e me levando a um futuro de surpresas. E aí eu senti inspirado, comecei a escrever, escrevi livro, 1, 2, 3, 4, e os livros começaram a ir para as escolas, e criamos um projeto, eu comecei a viajar pelo Brasil, comecei a compartilhar o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, a contar a minha história, o que tinha acontecido, para inspirar outros, para despertar outros, assim como eu estou tentando agora, talvez, quem sabe, alguém que está me ouvindo, despertando você, para ouvir essas batidas, que alguém está aí fora batendo. Né? Nesse momento ruim, nessa fase difícil, ou numa fase talvez só de solidão, ou só de dúvida, ou só de temor, ou de doença, ou de enfermidade, ou de desesperança, ou de muito medo, ou de prisões, né? Ou de exclusão, ou de angústia, não sei. Tem alguém fora batendo. Não é, talvez não seja mais o seu pai, sua mãe, seus amigos, as pessoas, mas alguém está batendo. E às vezes quando a gente não ouve, a gente precisa acreditar e abrir essa porta. E convidar esse Cristo para entrar e dizer para ele que além da companhia dele, além da presença dele, a gente vai apostar para onde ele vai nos levar. E Cristo me levou para a liberdade, nunca mais eu usei drogas, todos esses anos. Todas as conexões afetivas foram refeitas, os meus papéis, autonomia para cumprir os meus papéis, eu ganhei essa autonomia. Pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos inspirado milhares de jovens pelo país, através dos nossos livros, no nosso projeto. Nós temos 2 projetos. Um projeto dos meus filhos chamado Pense Antes, e um projeto da minha esposa chamado Escola Sem Drogas, em que a gente vai para os pátios, a gente vai para o ambiente escolar, com os nossos livros, com as nossas palestras, com a nossa arte, com música, com teatro, para evitar que muitos outros façam a jornada que a nossa família fez. Com isso, eu me despeço de você, dizendo que tem alguém lá fora batendo. Se alguém que está aí me ouvindo e me vendo abrir a porta, ele vai entrar, ele vai ter comunhão, ele vai ficar e ele vai te conduzir pelo caminho de verdade, pela verdade da vida e pela própria vida. Um grande beijo para você, foi um prazer compartilhar um pedaço da minha história. Se você quiser saber
tudo e muito mais um pouco, tem os nossos livros através do meu Instagram, tem lá a nossa história, tem vídeos, tem documentário no YouTube. É só você colocar @ArlenMafra, tá bom? Que Deus te abençoe.